Estamos iniciando hoje a festa das luzes, a festa de Hanukkah. Talvez você já viu alguma coisa sobre esse assunto, talvez na internet, ou ano passado nós comemoramos aqui. E ela é uma festa bíblica e profética, que caiu exatamente hoje, na última noite do Projetando. Nós já entramos num ciclo profético. E eu vou te mostrar Jesus nessa festa, lá em João, capítulo 10, verso de número 22. Por isso que talvez, quando você vem aqui na igreja, talvez você observou ou não, esse candelabro ele tem 9 pontas. Então ele não é a menorá, semelhante à menorá que tinha no templo. O nome desse candelabro é Hanukkah, justamente por causa dessa festa. E está acesa somente essa lâmpada central e aquela da direita de propósito, porque hoje judeus e não judeus do mundo inteiro, toda noite acende uma vela ou uma lâmpada durante 8 dias, tá bom? Tem uma haste central, que é essa aqui, e tem mais 8 hastes. E essa festa, ela é comemorada durante toda a semana. Então hoje, talvez você não entenda, mas você já está debaixo de um ciclo profético que está acontecendo, porque em Israel nós estamos conectados nessa fé da festa das luzes, festa de Hanukkah. Essa festa, ela nasceu antes de Jesus, tá bom? A nossa Bíblia, ela tem apenas 66 livros. Você sabe que a Bíblia católica tem 8 livros a mais, são 72 livros, se não me falha a memória. E lá tem um livro histórico chamado Livro dos Macabeus. É uma história de judeus que se revoltaram contra o exército grego. O exército grego estava oprimindo o povo de Israel. Eles invadiram o templo de Jerusalém, profanaram o templo. A história diz que eles sacrificavam porco em cima do altar. Porco na Bíblia é um animal imundo. E eles dedicaram aquele templo para Zeus, o deus maior da mitologia grega. Porém, nesse lugar, era um lugar sagrado, era um lugar de adorar a Deus, era um lugar de fazer sacrifícios ao Senhor, se tornou um lugar dedicado ao paganismo. E isso foi uma facada no peito do povo de Israel, que agora estavam oprimidos, sem armamento, sem poder de guerra. Se você observar, quem já estudou história, que tem alguns professores e alunos, todo mundo já foi aluno aqui, você observa que antigamente a primeira coisa que um exército inimigo, quando queria dominar uma cidade ou dominar um exército, eles atacavam o templo. Aquela série Vikings, quem assistiu, você vê que quando os vikings eles existiram de fato, eles atravessaram da Noruega para a Inglaterra, eles destruíram igrejas, mataram muitos padres. E observe que eles cresceram dominando aquela região da Inglaterra principalmente, porque a primeira coisa que se atacava era a fé de um povo. Você imagina um povo vendo seu templo sendo destruído, seu sacerdote sendo morto. Isso enfraquecia qualquer povo e qualquer exército. Então, antigamente, as maiores estratégias de guerra era você conseguir chegar no lugar sagrado daquela nação e daquele povo. Quando você destruía o Deus daquela nação, quando você queimava o templo daquele povo, lugar de fé, você mexia primeiro na fé, abalava emocionalmente, espiritualmente uma nação e um exército inteiro. E aqui, na revolta dos Macabeus não era diferente. Destruíram a fé do povo, proibiram-no de fazer a circuncisão, sacrificaram um porco em cima do altar. Agora para eles aquele lugar é um lugar impróprio para fazer qualquer serviço sagrado. Obviamente que a fé vai lá embaixo. E aqui eu tenho um aprendizado rápido para dizer para você que isso não acontecia somente há milênios atrás, ou na época das guerras que antigamente aconteciam com espada e escudo, exércitos que iam
para o campo de batalha. Acontece hoje. Quando Satanás, quando o inimigo quer nos destruir, a primeira coisa que ele vai atacar vai ser a nossa fé. Quando os inimigos querem nos abater e nos enfraquecer, a primeira coisa que ele vai tentar abalar será a sua fé. Me pergunta por quê? Porque se abalar a sua fé, desestabiliza a sua alma, mexe com o seu emocional, destrói a sua expectativa e desencoraja qualquer ser humano, qualquer exército. Você imagina alguém lutar por uma causa se não tem fé naquela causa, ou que se viu que a sua fé está em jogo? É difícil, sim ou não? Então, antigamente, os exércitos tinham essa estratégia. Por isso que eles dominaram o templo e profanaram. Porém, um grupo de agricultores de uma família se revoltou e um dia falou: olha, ou a gente vai viver desse jeito, ou nós vamos retomar o templo. Geraram uma revolta sem armas, sem cavalos de guerra, usando pá, enxada, ancinho, foice, material de agricultura. Era a única coisa que eles sabiam fazer, plantar e colher. Começaram uma guerra e eles venceram essa guerra. Quando eles chegam dentro do templo, sangue de porco derramado no altar do Senhor, destruição total. E no templo sagrado tinha uma menorá, que é aquele candelabro, que é um símbolo judaico. Só que a menorá do templo, ela era mais ou menos, ela tinha 1,5 metro de altura e era de ouro. A do templo tinha 7 hastes. Quando os macabeus entraram, eles acenderam a menorá, porque aquilo representava a fé do povo. Ou seja, a menorá está acesa, a nossa fé já agora pode ser restaurada. Era uma questão literal. Quando eles acendem a menorá na época não era feita, não era acesa com lâmpada elétrica, não existia. Igual a nossa aqui, que é uma simbólica. Era literalmente com azeite que se acendia o candelabro. O óleo de azeite só daria para um dia. Não tinha como. Era necessário naquela época 8 dias para confeccionar o óleo, para ele ter o ponto certo para poder colocar na menorá. Porque naquela época nós não tínhamos equipamentos de extração de óleo. Então demorava, era um processo. E naquela época, na época bíblica, eram 4 tipos de óleo que se tirava de uma porção de azeitonas. O primeiro era usado no templo, era o óleo mais sagrado, era usado para acender a menorá, prensava as azeitonas novamente. A segunda tiragem servia para alimento, para comida. A base da culinária daquela época era azeite e trigo. Prensava novamente. A terceira tiragem daquela mesma azeitona se utilizava agora para usar para fazer velas, acender velas, lamparina. Você sabe que vela, essa vela que a gente vê hoje é coisa nova. No meu tempo, na minha cidade não tinha. Na minha cidade tinha lamparina que queimava com querosene ou com óleo diesel. Se é dessa época, tem alguém aqui? Eu estou ficando velho mesmo, misericórdia. E o quarto óleo, a quarta tiragem daquela mesma porção, se fazia sabão, para lavar o corpo. Sabão. Porém, eram 8 dias para fazer esse processo. Quem está comigo, diga amém. Quando eles acenderam a menorá, diz a história, eles correram para fabricar o óleo, sabendo que demoraria 8 dias. E o óleo duraria 1 dia só, pela porção, para manter o candelabro aceso. Tomaram o templo, restauraram o altar, reacenderam a menorá, foram fabricar o azeite. Quando chegaram no outro dia para orar a Deus no templo, tinha algo acontecendo. Me pergunta o quê? O azeite, que era para terminar 1 dia, ele não terminou. Ele se manteve aceso durante 2 dias. A mesma porção. Isso era ilógico, era impossível.
terceiro, quarto, quinto dia, fabricando azeite, eles vinham de manhã, rezar, orar no templo. O azeite que já era para ter acabado há 5 dias atrás, quem está comigo diga amém, continuou aceso. 8 dias depois, no dia exato, quando o azeite estava pronto para levar, para recarregar os castiçais da menorá, ainda tinha fogo aceso em cima do candelabro. Ali nasceu a festa das luzes, chamada em hebraico de Hanukkah, ou talvez você já leu na sua Bíblia como festa da dedicação, porque é a festa da dedicação ao templo. Ou seja, o impossível aconteceu ali, dentro da casa de Deus. A multiplicação de uma porção que era para um dia, durou 8 dias até o próximo azeite ficar preparado. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Muita coisa a ver. Sabe por quê? Deus te trouxe aqui justamente na primeira noite desta festa que a gente está comemorando, para dizer para você que aquilo que talvez você pensou, está terminando o ano e não vai perdurar ano que vem, acabou tudo. Não, Deus vai prover o impossível e a bênção da multiplicação vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Talvez você diga, meus recursos acabaram. Calma, Deus tem o poder de pegar do pouco e fazer muito. Sabe por quê? O mesmo Deus que multiplicou o azeite da menorá lá no templo, usou Jesus para pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão inteira. Diga para o seu irmão, o teu Deus é especialista em multiplicação. Fala, eu profetizo que esse ano Deus ainda tem o poder de acender uma luz do impossível na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Mais interessante é que isso aconteceu antes de Jesus. Aí tem João capítulo 10, verso 22. Olha só, leia comigo, diga lá. E em Jerusalém, não, vamos lá, do começo. E em Jerusalém havia a festa da, e era em festa da dedica. A palavra dedicação aqui está em português, mas se for no hebraico vai estar escrito assim, ó, e era Hanukkah, que em português traduzido seria festa das luzes. Jesus estava nessa mesma festa, que ela é comemorada há mais de 2000 anos atrás pelos judeus, no templo, comemorando essa festa. Presta atenção. E era você sabia que é inverno essa época lá em Israel? Dezembro é inverno, neva em Israel. E era inverno. Verso 23. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Diga comigo, alpendre de Salomão. Esse texto está falando de um lugar que Jesus estava, que era mais ou menos do lado de fora, lá no templo. Agora me pergunta, o que Jesus estava fazendo lá no templo de Salomão, no dia da festa de Hanukkah, e por que o escritor, o texto, o discípulo fez questão de falar que ele aparece ali justamente na festa das luzes? Me pergunta por quê? Porque ele era e é a maior revelação de Hanukkah. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e todo aquele que estiver em mim não permanecerá em trevas. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Não importa o que está em trevas na sua vida, Jesus, que é a simbologia principal dessa festa, a nossa luz vai trazer vida, luz, multiplicação, milagre sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém e aplauda Ele aí, igreja. Então olha para o seu irmão e diga, que haja luz a partir de hoje, na sua casa, na sua vida e em toda a sua família. Quem crê que é um tempo de luz que Deus está trazendo para você? Essa semana é um tempo de multiplicação.
um portal de Deus está aberto sobre a terra, e é o portal do milagre. Essa semana é uma semana que você tem que pedir para Deus milagre, pedir para Deus multiplicação e se alinhar com aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Então olha para o seu irmão e diga assim: olha, se prepare, porque hoje os céus já se abriram sobre a sua vida, e um milagre já vai começar a acontecer essa noite. Quem crê nisso, diga amém.